E aí, Marcial aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu estarei disponibilizando aqui para vocês esse código aqui, que é o código do Pseudo 3D. Pois quem pediu aí foi o Pesquisando no Código da Bíblia. Ele perguntou se eu poderia fazer para ele aí um joguinho de Pseudo 3D. Inclusive ele até me passou aqui um canal da Ana Neves, que ela fez esse Pseudo 3D no Construct. Mas a explicação dela realmente estava um pouquinho complexa, um pouquinho confusa. Eu não estava entendendo muito bem. Então eu procurei saber realmente como faria, né? Como era feito. E achei o canal do Wagner Araújo. Então o canal dele, ele é um professor de matemática e ele explica muito bem lá toda a matemática por trás desse jogo. Esse jogo aqui, ele é completamente matemática pura. Eu vou dar um play para vocês. Então eu vou deixar o projeto assim, beleza? Vou disponibilizar assim. Eu não tenho como dar continuidade, porque tem que dar uma estudada. Aqui se eu colocar para frente, ele anda para frente. Se eu colocar para trás aqui, ele anda para trás, beleza? Então até onde ele estava explicando, eu estava acompanhando. Algumas coisas têm que ser adaptadas aqui para Godot. E para não deixar vocês sem norte nenhum, para não disponibilizar o código aqui para vocês, e vocês às vezes não conseguir fazer, né? Não saber o que eu fiz, então eu vou fazer um resumo aqui do que eu entendi lá e vou passar para vocês, beleza? É o mínimo aí que eu posso fazer para ajudar vocês aí e o nosso amigo, né? Pesquisando no código da Bíblia, beleza? Então vamos lá. Aqui é um projeto novo, ele está vazio. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é adicionar aqui o Node 2D e vou escrever aqui, né, vou dar o nome de Pseudo 2D, ou melhor, Pseudo 3D, né, já que é 3D. E vou adicionar aqui um background. Esse background aqui, ó, ele tem o tamanho de 1920 por 320. Eu vou adicionar ele aqui na nossa cena, beleza? Eu vou zerar aqui a posição dele. Show de bola. E eu vou colocar aqui o offset dele, eu vou desmarcar aqui o centro. Então ele vai ficar aqui. Beleza pura? Então ele vai ficar aqui. O que eu vou fazer nesse carinha, né? Eu vou renomear aqui, eu vou botar o B minúsculo. O que eu vou fazer aqui com ele é vir aqui em Import, colocar Repeat. Vou colocar aqui, ó, Enable. Beleza? A gente vai mexer nele aqui na nossa região. Então eu vou habilitar aqui a região. Aqui no W, né? Como eu falei, ele é 1920. Vou colocar 1920. E aqui é 320. Então aqui, ó, no W, no H aqui, né, eu vou colocar 320. Beleza? Quando a gente andar com o carrinho, a gente vai mexer aqui, ó, nesse X aqui, ó, um lado para o outro, beleza? E aqui no Y, né, vai ser para cima e para baixo ali, ó. Então a gente vai, quando ele subir na montanha ali, esse tamanho aqui vai ser o ideal. Eu vou zerar aqui de novo. Então, beleza. E vamos aqui para o código aqui do nosso Pseudo 3D. Então eu vou adicionar um script. Eu vou colocar o código aqui mesmo. Não, vou criar aqui uma parte script aqui. Apesar que só vai ter um script. Script. E vai ser esse Pseudo 3D aqui, beleza? Vai ser vazio aqui e vamos dar um create. Vai ficar mais fácil, para mim não ficar vendo o vídeo do Wagner Araújo aqui com vocês. Eu tirei uns prints aqui da tela, beleza? Então aqui o primeiro vídeo aqui, ele fala da matemática, o que ele tem que fazer. E aqui o segundo, né? Ele já mostra aqui o cálculo, né? A fórmula que a gente vai fazer aqui. Fora as variáveis que vai precisar. Então eu vou falar mais ou menos aqui da fórmula, como é que eu usei aqui, para vocês entenderem mais ou menos o que foi feito, beleza pura? Então vamos lá. A primeira coisa aqui, a primeira variável, foi a variável das cores que eu criei. Então eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Eu não gosto nem de ficar dando, copiando e colando, mas aqui é só para mostrar para vocês. Então aqui tem a grama mais escura, né, que é esse código aqui. A grama mais clara, que é esse aqui. Eu fiz dos dois jeitos para vocês entenderem que dá para fazer aqui, né, trabalhar com color de várias formas aqui no Godot, beleza? Como eu falei, depois a gente precisa aqui das variáveis aqui, de altura, largura. Então tá aqui a largura da pista. No caso aqui é a largura da nossa janela, né, que é 1024 por 600. Aqui é o tamanho da largura da nossa pista, no caso ela vai ter 2000 de tamanho, ela tem que sair um pouquinho para fora daqui da tela. Aqui é os segmentos é quanto que vai andar, né? Quando a gente andar com a nossa câmera, de quanto em quanto a gente vai andar, que no caso é 200. Aqui é a nossa câmera, ele fez um cálculo lá e eu cheguei à conclusão que 0,85 seria o ideal. Aqui é um vetor de linhas, ele cria uma função lá, a gente criou aqui, né? Eu criei aqui um array. A posição aqui, que é para saber a posição ali atual. O número é o número de linhas que vai ter. A gente vai popular esse cara aqui, né, com for. Então esse número aqui vai conter o número de linhas total aqui.
a gente vai criar aqui, por exemplo, 2000, né? A pista com tamanho de 2000, então esse número aqui vai ter 2000, beleza? Aqui o Skyline Position e o Skyline H é a posição desse carinha aqui. No caso é esse X aqui e esse Y aqui, beleza? Aqui eu coloquei posição, que é como se fosse X, e o H aqui de altura. Eu fiz assim, que é baseado lá no tutorial dele lá. Show de bola? Outras duas variáveis que eu criei, eu vou deixar ela separada aqui, foi a variável do tamanho da nossa pista, né? O tamanho que a gente quer da nossa pista, e uma variável aqui de direção. Essas duas aqui eu coloquei a mais por fora do tutorial dele, porque ele coloca o tamanho da pista na mão. Então eu prefiro criar aqui o tamanho da pista como uma variável, beleza? E a gente precisa aqui, ó, de uma referência aqui do nosso background. Eu vou arrastar, segurar, eu vou criar uma referência aqui para ele, beleza? Então até aqui, tudo tranquilo, nada de novo. Vou subir aqui. Então aqui no Start, a gente vai fazer aqui, na função Red, na verdade, né? A gente vai popular aqui essas linhas. No caso lá no tutorial dele, né, ele fala X, Y, Z, que no caso é a posição do nosso objeto, né? Que vai estar... É como se fossem as linhas ali, as linhas são de profundidade. E esse aqui é da nossa câmera, beleza? Aí tem a nossa escala e aqui a curva, né? Para fazer a gente colocar a nossa curvinha lá. Uma coisa bem importante aqui é que aqui, ó, ele só coloca zero. Na verdade ele coloca i vezes o segmento. Quando estiver quase pronto, eu vou tirar isso aqui para vocês verem. Na Godot, o que acontece? Tem uma parte que tem que dividir. Então se aqui for zero, então zero dividido por alguma coisa, ele vai dar erro. A Godot retorna um erro. Então para não retornar o erro, eu coloquei esse carinha aqui, beleza? Como eu falei que o número aqui, esse número é a quantidade de linhas que a gente vai ter. Então aqui que eu vou fazer aqui, ó. Aqui, logo quando terminar o for, eu vou falar aqui, ó, que número vai receber o lines.size, beleza? Então se aqui tem 2000, a nossa pista de 2000, ele vai ter aqui 2000 linhas, beleza pura? O próximo passo dele aqui, ó, é criar já as funções, né? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, ó. É criar aqui as funções. O A é como se fosse o ponto A, né? O x1 menos w1, e o y é y1 mesmo. O B é x1 mais w1 e o y ainda continua sendo o y1. No ponto C é x2 mais w2 e o y é o y2. E no D, x2 menos w2, eu vou explicar isso aqui para vocês. No caso ele coloca isso aqui, ó, no código aqui, beleza? Então eu vou explicar aqui, ó, mais ou menos para vocês. Eu vou pegar essa função aqui, que é a função para desenhar. Essa função ali é para desenhar o nosso trapézio, beleza? Inclusive eu não mostrei aqui no dele aqui, ó, ele faz aqui para desenhar aqui o trapézio aqui na frente. Inclusive aqui, ó, tá vendo? Ele faz para desenhar aqui, ó, o trapézio, beleza? E aqui na Godot a gente desenha aqui com o Draw Primitive. Então o que acontece aqui? Deixa eu pegar aqui a tela e colocar aqui bem aqui, ó. Então a gente precisa fazer esse trapézio aqui. A pista são vários trapézios, né? Começa daqui e vai afinulando lá, beleza? Então aqui, ó, esse ponto aqui, a gente começa daqui, desenha até aqui, sobe e vem para cá. Na verdade a gente desenha ele todo aqui, né? Então faz o primeiro ponto aqui. Aqui é o ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Então o ponto A é x1 menos w1 e a altura, né, é o y1. Então o que eu fiz aqui? Eu poderia até separar aqui, ó, para ficar mais fácil, né? Poderia colocar aqui, ó, o ponto A vai ser esse cara aqui, ó. No caso, esse cara todo aqui. Ctrl C, beleza? Aqui fecha. Depois criar um ponto B aqui, que vai receber esse carinha aqui, ó. Ctrl C, um var ponto C, que no caso vai receber esse carinha aqui, e aqui, ó, um var D, que vai receber esse último carinha aqui. Estou tentando explicar da melhor forma possível para quando vocês baixarem o código aí não ficarem perdidos, beleza? Então aqui, ó, o código dele, então aqui tá vendo, o A é x1 menos w1, então x1 menos w1, vou mostrar aqui no código dele, que é mais fácil, x1 menos w1,
e o outro é y1, beleza? Depois é x1 mais w1 e o y é 1. No caso aqui, ó, x1 mais w1, y1. Depois aqui vem o dele, né? x2 mais w2, y2, x2 mais w2, y2 e o último aqui é x2 menos w2, y2. Só tá, a ordem tá mudada aqui, mas não faz diferença. Então aqui, ó, eu passo esse vetor aqui completo. Eu poderia simplesmente criar uma outra variável aqui, ó, new point, por exemplo, e falar que vai receber aqui esse vetor aqui. No caso vai ser o A, B, C, vírgula D, beleza? E aqui, ó, onde está esse ponto, né, em vez de eu passar esse ponto aqui, eu passar aí, ó, o new point. Eu vou deixar passando o ponto, depois eu vou mudar para vocês verem que não vai fazer diferença, beleza? Então aqui eu vou salvar isso aqui, vou salvar essa cena aqui de cena para a gente não perder isso aqui, beleza? E vamos aqui para o próximo. O próximo aqui é onde ele cria um trapézio, tá vendo? Ele desenha um trapézio aqui na tela, fica um retângulozinho. Então aqui, para a gente chamar esse primitivo aqui, isso aqui ele só funciona dentro da função draw. Por exemplo, se eu criar aqui na red mesmo, chamar essa função ali, ó, draw, no caso aqui draw hold, né? Draw hold, e até passar isso aqui, ó, 250, 125, 150, 250, 75, 75. Deixa eu jogar aqui para outra tela. Ó, então eu vou passar aqui, ó, 150, ou melhor, 250, vírgula 125, vírgula 150, vírgula 250, vírgula 75, vírgula 75, beleza? Aqui tá dando erro porque aqui eu passo uma cor. Então a cor aqui eu vou passar um color.red, vírgula. Então ele vai criar aqui um trapézio vermelho. Se eu der um play aqui agora, ele não vai criar, ele vai gerar um erro aqui, ó. Ele vai falar que esse primitivo só pode ser desenhado dentro do draw, beleza? Então aqui eu vou dar um stop aqui, ó. Eu vou criar aqui a função draw, já é da própria Godot. E se eu chamar esse comando aqui, ó, dar um Ctrl X aqui dentro, aqui ele já vai funcionar. Então se eu der um play de novo, opa, ele não apareceu porque ele está atrás da imagem aqui, né? Aqui na nossa imagem aqui, deixa eu tirar isso daqui, né? Aqui, ó, na nossa imagem, eu vou falar que o Z dela aqui, ó, vai receber -1 aqui. Beleza? Se eu der um play, então agora ele vai desenhar. Ele desenhou como se fosse um trapézio, né? Ele desenhou um trapézio ali, é a primeira parte aqui da nossa pista. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó, e vou colocar para ficar mais no centro aqui. Então, Ctrl V. Então isso aqui eu sei que vai deixar mais no centro. Vou dar um play aqui, beleza? Então aqui, ó, seria, esse aqui é o ponto A, ou seja, X é 500, né? Tá vindo aqui o 500. O Y é 350, que é essa altura aqui. Depois 300, é como se fosse essa largura aqui. Aí depois o próximo X é 500, porque é nessa mesma linha aqui, né? O X é o mesmo. Aí depois o Y é 150, então ele vai subir, né, até aqui. E depois ele vai fazer esse tamanho aqui, ó, de 150, beleza? Por exemplo, se eu quiser deixar isso aqui mais baixo, então aqui no Y eu posso colocar mais baixo 250, por exemplo. Vou dar um play. Então ele abaixou mais um pouquinho. Se eu quiser deixar isso aqui, ó, mais fino, é só eu diminuir aqui. Eu vou diminuir para 50. Se eu der um play, então é assim que a gente já vê, começa a ver aqui uma coisa de uma pista, beleza? Então é assim que a gente desenha aqui o nosso trapézio. Show de bola? A gente desenha com esse draw primitivo e tem que chamar ele aqui, ó, dentro do nosso draw. Vou apagar aqui, vou dar um pass para não dar erro. Depois dessa função aí de pintar, ele também cria uma outra função aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não sei se eu copiei. Ah, essa aqui, ó. Ele cria essa função aqui, que é a função de projeção. Beleza? Eu até peguei da onde vem aqui do desenho. Eu tinha pegado o desenho, mas eu acho que eu perdi. Mas tá aqui, para não enrolar muito. Essa aqui é da projeção, para fazer a nossa pista, né? A gente vê a profundidade dela aqui, beleza?
Então ele arredonda isso aqui, né? Ele coloca round para não ficar número quebrado. Eu tenho essa função aqui também, eu vou copiar aqui, ó, e vou colar aqui. Ó, vou colocar aqui, eu tenho essa aqui é a função para desenhar, beleza? Ah, uma coisa que eu não mostrei, né? Deixa eu colar ela aqui, ó. Essa aqui é a da linha, da nossa linha. Que no caso, se a gente olhar aqui, é praticamente aqui a mesma coisa, ó. Mais a linha da escala, então é o que ele coloca aqui. No caso, o X, né? O screen X eu coloquei como line. Então aqui o line, ele tem uma constante aqui que da escala, que recebe um delta, câmera, a distância da câmera, é essa aqui. Que no caso aqui o delta Z é o round Z menos a câmera Z, beleza? Depois aqui, ó, round 1, no caso ele arredonda aqui, né? Aqui eu não cheguei a arredondar. Mas é 1 mais o road mais X menos a câmera em X vezes a escala. Então na verdade ele vai pegar isso aqui primeiro, tá dentro do parênteses, vai fazer essa subtração, depois ele vai multiplicar e depois ele vai somar. Então aqui ele vai fazer a mesma coisa, ele vai fazer isso aqui, essa subtração, depois ele vai multiplicar e depois ele vai somar, beleza? Então é esse carinha aqui. E aqui, ó, como eu falei, né, o new point eu vou copiar, vou colocar aqui, beleza? Então esse cara aqui eu vou até comentar, ó, não está sendo mais usado, e eu vou jogar de novo, né, aquele draw road aqui, ó, no nosso draw. Opa. Então se eu der um play, tem que passar a cor, né? Vou passar uma cor verde agora, color ponto green, vírgula. Então se eu der um play, ele vai criar lá um trapézio verde, beleza? Então aqui está separado, né? A ponto A, ponto B, ponto C. E aqui eu coloquei numa linha só. Eu vou deixar os dois aqui, só que aqui eu vou pegar um ponto. Eu vou disponibilizar esse código aqui para vocês. Vou salvar. Então beleza, a gente copiou aqui, né? Fizemos aqui a linha, a função que cada linha vai fazer. Eu vou tirar isso aqui de novo. E agora a gente realmente vai fazer lá a matemática da nossa pista. A matemática da pista eu não cheguei a colocar aqui porque é bem grande a explicação. Mas aqui ele chega a desenhar aqui a pista direita, o rumble esquerdo, beleza? Então eu vou copiar aqui o código e vou colar aqui, beleza? Então esse aqui é o código. Aqui eu tenho um problema no if, beleza? O Skyline, aqui tá dando erro aqui, ó, no Skyline, né? Que eu coloquei como background, mas é só renomear aqui ou chamar de Skyline lá. Vou chamar de Skyline, beleza? O erro aqui já sumiu. Ctrl S. Se eu der um play aqui não acontece nada porque eu não mandei desenhar nada aqui, beleza? Uma coisa que ele fala no vídeo dele, que vai ficar mais fácil, é o que? É desenhar primeiro toda a grama, depois de desenhar a grama, desenhar as laterais, depois desenhar as laterais ali, que no caso é esse carinha aqui, ó. Então primeiro o pessoal desenha a grama, depois essas laterais, depois a pista e depois esse carinha aqui, beleza? Eu vou fazer dessa forma, ele faz de outro jeito, inclusive eu cheguei a fazer de outro jeito, mas eu vou explicar essa forma aqui que é mais simples. Então eu pego aqui ó, o sisteminha de cor, aqui embaixo, coloco aqui embaixo, que eu crio aqui umas variáveis que é o que? Eu uso o Fmod aqui para facilitar. Resumindo, o que ele faz aqui? Ó? O Fmod ele retorna, né, um valor entre esse número e o próximo. No caso aqui, por exemplo, se a gente vir aqui ó, no Fmod, é mais fácil. Vim aqui na documentação dele, ele fala que retorna um valor do ponto que resta entre A e o B. Então se eu colocar Fmod 7,5.5, ele vai retornar ali ó, 1.5, beleza? Que é o que falta aqui ó, do 1.5 para chegar a 7. Então sabendo disso aqui, o que eu fiz? Quando eu coloco N aqui, ó, ele vai fazer isso aqui 300 vezes. Então a primeira vez aqui ó, o N é 0. E o if aqui de booleano, né, o 0 é negativo, né, falso, e o 1 é positivo. Então o N é 0, 0 dividido para 4 vai dar 0. Então 0 para chegar a 2 não tem nada. Então vai ser 0, beleza? Então vai ser falso, então ele vai pintar aqui do branco. Aí quando for 1, vai ser 1 dividido para 4. 1 dividido para 4 vai dar 0 alguma coisa. Continua sendo 0. E até chegar no 4. Quando for 4, né? 4 dividido para 4 vai dar 1. Então 1 para chegar a 2 é 1. Então aqui já vai dar positivo, já vai pintar aqui do negro. E isso vai acontecer até chegar no 5, né? Porque até chegar no 8.
Porque se for o 5 vai dar 1, alguma coisa. No 6, 1, alguma coisa. Aí quando chegar no 8 vai ser 8 dividido para 4. Vai dar 2. 2. Para chegar a 2 não é nada, vai ser 0. Então, resumindo aqui para vocês, né, para ficar mais fácil, é o que? 4 vezes aqui. No caso, 4 vezes vai ficar claro e 4 vezes vai ficar escuro. Beleza? Resumindo aqui é isso. 4 vezes ele vai pintar claro e 4 vezes vai pintar escuro. E aqui, 4 vezes ele vai pintar a pista clara e depois escura. Aqui, 8 vezes ele vai pintar a grama clara e 8 vezes a grama escura. Ou aqui, 8 vezes aqui é o strip, né? Que no caso, o strip é o strip, né? O strip é aquela coisinha do meio, né? Então, do meio ele vai pintar lá 8 vezes claro, né? E 8 vezes escuro, beleza? Então, como eu falei, a primeira vez ali, para ficar mais fácil, a gente vai pintar a nossa pista. Então aqui, na verdade, a nossa grama, né? Então, a gente vai pintar a grama, aqui a grama, né? É o verde. Então, se a gente der um play, ele vai pintar aqui, ó, toda a nossa grama, beleza? Depois que pintar a grama, a gente pinta por cima o que? A gente pinta por cima o próximo. O próximo é aquela borda, né? Aquela bordazinha que é vermelho e branco. Então, se a gente der um play agora, então ele vai pintar aqui, ó, vermelho e branco. Depois disso, a gente pinta a nossa pista. Então, a nossa pista vai ficar por cima ali do nosso vermelho e branco e vai dar um aspecto que tem só, então, a nossa pista aqui por cima. E por último, a gente vai pintar aquela parte branca, né, que no caso é o nosso strip. Então, aqui, ó, quando a gente der um play, ele pintou ali o nosso strip, beleza? Show de bola. Fechar. Até aqui deu para entender mais ou menos o código, né? O que ele faz, cada um deles. E agora a gente vai fazer aqui a nossa movimentação. A movimentação, eu vou adicionar aqui o nosso process. Deixa eu copiar aqui também, eu ia escrever, digitar, mas deixa eu copiar aqui, que fica mais fácil. Então, Ctrl C aqui, eu vou dar um Ctrl V. Esse update aqui, eu vou comentar ele. Então, o que a gente faz? A gente pega aquela direção, a gente criou aqui, e pega o input, né? Para cima e para baixo. E depois a gente pega a posição atual que a gente está, mais igual ao nosso segmento, que é 200, né? Vezes a nossa direção, beleza? Então aqui é bem de boas. Se a gente não colocar o update, né? O nosso draw tem que ficar desenhando a todo momento. Então se eu colocar para frente, como se não acontecesse nada. Parece que ele está parado ali, porque a nossa tela ela não está atualizando. Então se eu tirar aqui, ó, esse carinha aqui, ó, quando eu chamo aqui o nosso update, eu fico atualizando aqui esse draw, né? Toda vez que eu chamo o update, ele atualiza o draw. Então se eu der um play agora e colocar para frente, ele já anda para frente. Se eu colocar para trás, ele já anda para trás, beleza? Para fazer as curvas, é aqui logo depois que a gente faz aqui quando a gente monta a nossa pista, né? Por exemplo, se a gente quiser fazer uma curva para a direita, então o que a gente vai fazer? Aqui o segmento aqui é 2000, beleza? Nossa pista é o tamanho de 2000. A gente faz uma verificação que é o que? Se o i for maior que 300 e o i for menor que 700, então a linha nesse i, né, que caso vai vir aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, depois de 300, ou seja, entre 300 e 700, ele vai criar uma curva de 0.5, beleza? Se eu der um play aqui agora, então um pouquinho lá na frente, ele vai criar uma curva ali, ó, tá vendo? Para a direita. Show de bola. Ele vai ficar criando essa curva aqui para a direita e depois ele vai voltar, né? Porque ela vai até os 700. Beleza pura? Se eu quiser criar uma curva aqui para a esquerda, é praticamente a mesma coisa, só que eu vou colocar aqui, ó, menos para ir para a esquerda. Então eu vou fazer uma curva de 800 até 1200, ele vai fazer uma curva aqui para a nossa esquerda. Então ele vai fazer uma curva para a direita. Quando terminar essa curva, né, no finalzinho dela, ele já vai virar ali para a nossa direita, beleza? Ó, tá vindo, ó, já tá virando para a direita ali. Show? Show de bola. E para fazer aqui as nossas colinas, é a mesma lógica aqui. Então o que eu vou pegar aqui? Eu vou pegar aqui e vou fazer uma verificação, que é o que? Se for menor que 775, ou seja, ele já vai começar na curva aqui, o nosso y vai ganhar um sim, né? No caso, um seno, que é do i dividido por 30 vezes 1500. Aqui é a altura da nossa colina, beleza? O seno ele fica subindo e descendo, ele chega a um ponto e fica constante, né? Ele fica 1 menos 1, 1 menos 1, dividido por 30 vezes 1500,
ele vai dar uma sensação de curva. Então aqui, ó, já começa na curva. Se eu vir para trás, eu já vi essa curva. Se eu subir, então eu já tenho uma curvazinha que ele fica subindo e descendo. E aqui já tem uma curva ainda, né? Com o nosso... Uma curva aí, aqui já acabou, né? O seno vai fazer só a curva. E aqui ele vai pegar a nossa reta, beleza? Show de bola. Ali, como já entrou, eu ia falar que ele também pode... A gente pode adicionar, né? Curva junto com a nossa colina. Então a gente pode adicionar mais uma curvazinha aqui, bem de leve para a direita. E vou dar um play aqui, ó, e vou subir aqui. Então assim, esse jogo é matemática pura, não tem imagem aqui, é tudo lógica. Você desenha esses quadrados na tela, cada frame ele é desenhado na tela, beleza? Eu vou chegar até no final ali mais ou menos. E quando resetar ele vai voltar pro zero de novo. E vai ficar nisso aqui infinitas vezes. Aí quando você for marcar o lap, né, a volta, você pode colocar ali uma HUD. Quando ele chegar no zero, que significa que ele deu uma volta. Então aqui ele já voltou. Então eu tentei fazer aqui uma explicação aqui bem interessante, para quando vocês baixarem o projeto, não saber o que está fazendo cada coisa, senão não vai adiantar nada. E como eu quero que vocês entendam aqui o código, beleza? Então ficou um código aqui bem pequeno, bem tranquilo. E eu espero que eu tenha explicado da melhor forma possível. Não deixe de assistir lá o canal do nosso querido Wagner Araújo, ele é um professor de matemática, beleza? Aonde ele vai passar todas essas informações aqui de matemática para vocês entenderem mais a fundo. Então aqui eu mais ou menos quebrei aqui para vocês, tipo assim, dei um norte para vocês de como vocês fazerem no Godot, mas para vocês aprender de fato, né? O ideal é vocês aprenderem a matemática por trás disso aqui, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se você gostou aí, deixa aquele like, compartilha aí nas suas redes sociais, beleza pura? Para colocar a imagem, como ele tem que fazer o crop lá e tem que verificar como ele vai fazer isso na Godot, eu tomei sem tempo para fazer, então não deu para me dar continuidade. Mas do que foi passado aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar no comentário, beleza pura? Então é isso, fiquem todos com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!